Bom, então vamos lá. Nesse vídeo eu quero trazer para você uma gravação sem corte, sem filtro sobre o modo caverna e o que eu fiz nesses últimos 40 dias que passaram e que foram extremamente incríveis para mim. Eu quero compartilhar com você tudo aquilo que eu aprendi, tá bom? Em alguns momentos eu vou acabar olhando para baixo, porque eu tenho ali um texto que eu fiz sobre o modo caverna, algumas coisas, então para eu poder relembrar, né, desses 40 dias, que é bastante tempo, em alguns momentos você vai me ver olhando aqui para baixo, mas é para justamente relembrar algumas coisas. Bom, primeiro de tudo, antes do modo caverna, como é que estava a minha vida, né? Eu estava totalmente desmotivado, triste, por diversos motivos pessoais. O maior deles foi pela minha separação de um casamento que eu tive e tudo. E também por questões aqui, junto com a minha mãe e, né, uma doença que ela tem e tudo mais. Então, são várias coisas que vão fazendo a gente ir diminuindo assim, o nosso ritmo, né? Eu, nos últimos 7 anos, estive no digital, sempre nos bastidores, cuidando das pessoas, cuidando dos seus projetos. E por negligência minha mesmo, eu nunca cuidei do meu, assim, da minha construção de marca pessoal e etc. E se hoje eu tô aqui gravando esse vídeo, é graças ao modo caverna. E eu vi isso no TikTok, fui entender mais sobre o que era o modo caverna, então vou te trazer nesse vídeo aqui, que é você definir ali algumas coisas que você quer melhorar na sua vida e implementar tarefas que você vai executar todos os dias ali, criando um hábito. E aí eu fui fazer isso nesses últimos 40 dias. No início eu pensei em documentar isso, gravar e tudo mais, mas aí, acho que como a maioria das pessoas, né, eu fiquei pensando assim, caramba, cara, eu vou fazer isso e vai ser mais uma coisa que eu vou falhar, que eu não vou fazer. E se eu fizer isso público, vai ser pior ainda. Então, o que eu fiz, né? Eu segui um fundamento e uma premissa de que eu precisava fazer algo no silêncio, ali de forma oculta, executando, né, todos os dias, etc., para que eu tivesse 100% de certeza de que quando eu fizesse um novo ciclo de modo caverna, que eu já vou falar nele mais para frente desse vídeo, eu tivesse conseguido completar uma coisa que era muito bacana, né? Então, eu fui fazendo ao longo, né, desses 40 dias. E foi muito massa porque não eram tantas tarefas assim, mas elas precisavam ser feitas todos os dias. E é óbvio que eu não fiz todos os dias, exceto uma que eu vou falar mais pra frente nesse vídeo, que foi a mais difícil de todas e a mais significativa. Mas por enquanto eu não vou revelar ela. Bom, eu tinha aqui algumas coisas que eu não conseguia fazer todos os dias, que era com consistência, né? Treinar, fazer minha oração, ler todo dia, produção de conteúdo, meditação, trabalhar ultra focado durante 4 horas, porque a gente tem aquela coisa, né, eu trabalho, sei lá, 8, 9, 10 horas. Mas, cara, o quanto realmente você tá focado naquilo que você tá fazendo ali? Então eu decidi colocar 4 horas focado, trabalhando, porque eu sabia que eu ia ter uma produtividade muito legal. Beleza. E o último, que é o que eu falei que eu ia revelar, que é sem a pornografia. Isso, para quem é homem, é um desafio muito grande. E ele, para mim, foi o mais difícil de todos. E depois eu vou abrir um looping ali para a gente poder falar desse ponto especificamente. Bom, aqui eu tive alguns itens aqui, ó. O começo, que foi assim, que eu foquei bastante, foi na parte do corpo e da minha mente, né? Eu, nesse tempo todo, comecei a correr
eu saí do zero até conseguir correr 5 quilômetros sem parar em 40 dias, né? Então, exatamente com a estrutura da mente mesmo. E eu vou revelar aqui para você o que eu fiz para isso. Não é o treino, mas foi exatamente o que eu chamo aqui, ó, dos esteroides nos ouvidos. Você tá me vendo no vídeo aí, mas você não vai ter as informações sobre mim. Eu sou um cara que tem 1,80, eu peso atualmente 110 quilos, então eu nunca gostei muito de correr porque eu sou pesado e eu canso muito rápido. E até que em alguns dias correndo, caminhando e tudo mais, eu tive uma ideia depois de ler o livro do David Goggins, né? Eu gosto muito desse cara, ele foi um ex-SEAL da Marinha Americana, fez ultramaratonas e etc. Um cara incrível para você poder ler o livro dele. Ele tem 2 livros atualmente, não vou lembrar do título agora, mas você pode dar um Google aí. E ele tem uma regra que ele chama de a regra dos 40%. Ou seja, 40%, na verdade, aquilo que você faz, que você acha que chegou no seu limite, que você está cansado e etc., é só 40% daquilo que você tem ali para poder dar. E aí, com isso, a cada dia que eu caminhava ou corria, eu ia entregando muito mais, porque eu sabia que eu podia entregar mais. Eu fui acostumando a minha mente a fazer isso. E o que acontece? Eu fui lá e consegui correr 5 quilômetros depois de exatos 35, 36 dias. E o grande ponto aqui de virada foi: eu achei alguns vídeos motivacionais que tinha o David Goggins falando, o Jocko, que foi um cara também militar muito bom, e que eles iam falando e tinha uma música motivacional muito forte assim, de fundo e tudo mais. Então, eu saí de uma pessoa que estava ali treinando sozinha para ter um parceiro de treino que era o Jocko e o David Goggins. E isso mudou demais a minha forma de treinar, de correr e etc. Por quê? Porque esses caras, eu boto no fone e eles vão falando e vão repetindo, vão te motivando ali. Enquanto o mundo à sua volta, ele tá girando ali na velocidade 1, cara, aqui ó, no seu ouvido, você tá na velocidade 2x, 3x, o pau quebrando e você correndo, se motivando e rompendo ali suas barreiras praticamente diariamente. Então, isso foi um negócio muito bom. E aí tem um outro ponto que eu entendi bastante, que eu tô vendo aqui, que é o treinamento da mente. Eu não treinei só o meu corpo para poder ter resistência, mas a minha mente também. A chegar num determinado ponto que eu conseguia estar correndo e como se eu saísse do meu corpo num sentido figurado, tá bom? E a minha mente estava no comando ali e mandando as mensagens para o meu corpo. Continua, vai, você consegue. E o meu corpo respondendo para minha mente: tá doendo, o joelho tá pedindo arrego, a canela tá doendo e tudo. E a mente comandando: não, continua a correr, continua, dá, vai fazendo e etc. E aí com isso eu conseguia correr muito mais daquilo que eu estava realmente acostumado. Então, esse modo caverna, ele não foi para só treinar o corpo ou treinar coisas que eu coloquei ali na minha lista, mas foi para fazer um treinamento da minha mente e que eu sentisse que eu estava no controle das minhas emoções, no controle das minhas dores, e isso foi extremamente poderoso para mim. Uma coisa que eu entendi também com esse modo caverna é sobre o tempo e as riquezas. O que significa isso? O tempo, ele vai passar de qualquer forma. Esses 40 dias, se eu fizesse ou não o modo caverna, ele iria passar, ele iria embora. Mas esses 40 dias eu considero que foram, sei lá, eu posso
colocar aí um multiplicador de 10 vezes, talvez 400 dias, que eu tivesse ali fazendo uma rotina qualquer e etc. Então é como se você encurtasse o tempo num período ali e que as pessoas elas vão vivendo e você tá ali num nível de cuidado com si mesmo muito maior. O outro ponto é a construção de riquezas. E quando eu falo isso, não quer dizer riquezas materiais, dinheiro, patrimônio, carro, casa. São as verdadeiras riquezas da vida. São aquelas que ninguém pode tomar de você. A maior delas que eu fui construindo ao longo desse tempo, eu sei que é curto, são 40 dias só, mas para mim foi extremamente significativo, é a disciplina. Quando você entende o poder da disciplina e entende que você fazer repetidamente as coisas e você vai melhorando e tendo controle, porque mesmo que você não queira fazer, você vai lá e faz, é aí que você constrói a disciplina. Então, existem outros pontos aqui que eu fui levantando ao longo desse modo caverna, e eu vou falar com você, ó. A disciplina que eu já comentei, a coragem, o senso crítico, a honra, bondade e humildade. Essas são algumas das riquezas que ninguém vai conseguir tirar de você. E que nenhuma inteligência artificial, nada do que existe de tecnologia vai te substituir. O que vai fazer por você? Nem ninguém. Porque a construção de uma disciplina, a construção da sua humildade, da sua honra, da sua bondade em ajudar os outros, ninguém vai fazer por você. É uma construção que é sua. Então eu entendi muito isso. Falando aqui do último ponto, que, olha, é um ponto super sensível. Não sei se a plataforma vai limitar um pouco esse vídeo por conta do termo, mas eu não vou cortar, não vou colocar pi, nem nada. Que é a pornografia. Muitos homens, na verdade eu posso colocar aqui 99,99% dos homens sofrem com isso. E muitos deles sofrem calados e não têm coragem, olha a riqueza aí, de vir e falar sobre isso. Ou falar com suas parceiras ou parceiros, independente. Porque isso foi algo normalizado, né? O homem é assim mesmo. Ele, né, vai ver pornografia e tudo mais. Tem muitos homens que nem ligam para isso. Mas eu sempre liguei, eu sempre me incomodei desde jovem, porque eu sabia que aquilo estava errado e que mesmo normalizado aquilo não era o certo. E desde o início desse modo caverna eu coloquei isso como um objetivo pessoal, para que todos os dias eu não visse nada relacionado à pornografia. E assim, vou falar muito abertamente, foi extremamente difícil. Principalmente nos primeiros 7 a 14 dias ali. Tanto que eu pude mapear os momentos que, assim, dá vontade de ver isso. E o maior deles é quando, primeiro, você está sozinho. Segundo, você está entediado. Terceiro, você está cansado. Ou seja, você trabalhou um dia inteiro, você fez entregas e tudo mais, e você quer ter aquele momento ali como uma recompensa. Os homens vão entender muito isso daí. Quando você vai pro banheiro com o celular, então... Enfim, são vários itens que eu fui mapeando e eu fui, sabe, bloqueando ali ao longo do tempo e tendo cada vez mais noção daquilo que eu estava vivendo, né? E alguns efeitos foram muito positivos ao deixar de fazer isso. Vou trazer alguns aqui. O maior deles, sem dúvida, foi mais conexão com Deus. Isso foi
algo que, cara, é até difícil de explicar, assim. É como se você tivesse... Antes, você tivesse uma conexão daqueles... Conexão de escada, vamos colocar assim, ou conexão de internet lenta de escada, igual tinha antigamente. E depois que você supera isso durante alguns dias, é como se você tivesse uma conexão muito mais rápida e pudesse sentir muito mais pensamentos positivos e uma melhoria muito maior. O outro ponto aqui, muito mais criatividade. Como o sexo, ele é uma força criadora, né? Então, a criatividade, ela também exige de você energia. E se você está com energia baixa, sua criatividade é mais baixa. Então, como eu estava com uma energia muito maior, eu conseguia ser muito mais criativo. Um outro ponto foi uma melhora no meu humor. Meu humor melhorou quase 100%. Eu tendia a ser muito rabugento e depois de, acho que uns 14 dias, eu já estava bem mais feliz, mais bem comigo mesmo e etc. Eu senti que eu era mais eu estava mais livre, eu estava mais focado, eu estava me preocupando mais com as pessoas. Um último ponto aqui é olhar as mulheres com mais senso de humanidade. Isso é algo que eu vejo pouca gente falando, né? Porque, cara, as mulheres são sensacionais. Elas não merecem que a gente olhe para elas sem esse senso de humanidade, sem essa bondade, sem essa visão de que elas são de fato especiais e que elas precisam ser protegidas, amadas. E não só no sentido sexual das coisas, mas no sentido de um amor muito mais elevado, sabe? E quando você se afasta dessas influenciações e desse tipo de conteúdo que faz as mulheres serem um objeto, você começa a observar as coisas de uma maneira muito diferente, muito mais positiva. Então, para mim, esse modo caverna, ele serviu demais para que eu me aproximasse de Deus e pudesse deixar de lado todas essas coisas ruins que a gente vivencia. E é óbvio, são coisas difíceis mesmo, porque no meu caso são mais de eu tenho 32, então enquanto você é jovem, você já tem acesso a isso muito cedo. Então são mais ali de 20 anos tendo acesso a esse tipo de coisa. E, óbvio, não é da noite para o dia que você muda. Mas, no meu caso, eu dei o meu primeiro passo. E vou continuar dando novos passos. E, pegando esse gancho, o que vai acontecer agora, né? Aqui, ó, o futuro, eu estou criando um novo ciclo de modo caverna, um novo ciclo de mais 40 dias, que eu vou pegar aquilo que deu certo, né, que eu consegui implementar, vou manter e vou adicionar novas coisas para poder me desenvolver, melhorar minha rotina e etc. E o grande ponto é que um baita desafio que eu acabei criando é de postar vídeos aqui nesse canal todos os dias. Os vídeos serão como esse aqui, do início ao fim, sem corte, sem filtro, porque eu preciso de algo prático, né, para poder começar. Então, ele poderia ser mega editado e tudo mais, mas eu não conseguiria ter essa consistência. E essa é a grande lição que eu tive no modo caverna. Faça repetidas vezes o seu melhor, mas que você consiga manter uma consistência, sem complicar demais. Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou compartilhar todos os dias vídeos do YouTube. Eu vou falar não só do modo caverna, ou como, né, as coisas elas estão rodando,
mas vou falar também de marketing digital, de business, né, dessa parte de automações, inteligência artificial, que é o meu trabalho, que eu gosto muito disso, mas também vou falar bastante aqui de desenvolvimento pessoal, que eu acredito que é a base para a gente poder empreender, ser um funcionário melhor, ser um sócio melhor, um empreendedor melhor. Então a gente precisa se desenvolver. E se você que está assistindo esse vídeo aqui quiser começar o modo caverna, né, eu estou deixando meu perfil aqui no Instagram na descrição desse vídeo. Se você quiser, me chama lá para a gente poder trocar uma ideia, falar que você veio do YouTube, que, cara, eu vou te ajudar numa boa, de graça, porque eu sei o quanto que isso aqui tem mudado a minha vida e eu quero que mude a vida de outras pessoas. E se você também precisar de consultoria, mentoria em marketing, eu já tive bastante resultado no digital, me chama lá também pra gente poder, de repente, fazer um trabalho junto. E é isso. Tamo junto, tô muito feliz de ter compartilhado isso aqui no YouTube. E até a próxima, até o próximo vídeo.